Vamos começar então sobre a militar, que é a capelania, que é a minha área. Eu sou capelão militar, para quem entrou agora. Sou militar há 20 anos e sou capelão militar há 6 anos. Tá? Então a gente teve experiências muito fortes aí no militarismo ao longo desses 20 anos. Então a gente vai ter bastante coisa para compartilhar aqui. Vamos lá. Primeira coisa, o que é capelania militar? É a assistência religiosa aos membros das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica e Forças Auxiliares, Polícia e Bombeiros Militares. E eu coloquei aqui sublinhado, porque talvez você nem soubesse disso, e aos seus dependentes. Às vezes as pessoas ficam muito focadas para fazer a capelania somente para os militares. Não sei porquê, o pessoal gosta dessa coisa de eu vou orar por um soldado, vou ali orar por um sargento. Só que tem a esposa do sargento, tem o filho, tem os pais, tem a família dos militares. E essa família também precisa ser assessorada com o serviço de capelania. Para se tornar um capelão militar, o interessado deve ser ministro religioso. No Brasil, somente padre ou pastor. Por quê? Porque são as religiões majoritárias. Nos Estados Unidos, nós temos capelania de diversas, pelo menos 5 que eu me lembro. Tem o protestante, né? Eu não gosto nem muito de usar esse nome, o evangélico, temos o católico, temos o hindu, o islâmico e o judeu. Então nós temos aí pelo menos 5 tipos de capelania nos Estados Unidos. No Brasil nós só temos 2, que é cristão evangélico, cristão católico. Só esse nicho já engloba praticamente 90% do Brasil, ou mais até. É necessário ter formação superior em teologia, experiência comprovada no ministério cristão e ser aprovado em concurso público. Aí nessa foto estou eu aí, essa foto está em baixa qualidade porque era uma madrugada dessas da vida e estava chovendo e eu estava lá com 210 recrutas ministrando instrução para eles, tá bom? O capelão também faz essa parte. E eu amo fazer essa parte, né, de capelania, a gente chama de capelania operacional. Ao ser aprovado, o capelão vai ser matriculado no estágio de adaptação para oficial capelão. E no Brasil, apenas, repito, há capelães militares católicos ou evangélicos, em função do censo religioso realizado nas Forças Armadas. Então, todo militar, quando entra, ele preenche uma ficha dizendo a sua religião. Atualmente, mais ou menos, está em torno de 60% católicos, 30 e poucos por cento evangélicos e pouquinhos por cento espíritas, geralmente é 1 ou 2% espírita, e 0, alguma coisa as religiões afrodescendentes de matriz africana. E, por exemplo, testemunho de Jeová praticamente não temos, quase nenhum. Em 20 anos eu nunca conheci nenhum testemunho de Jeová. Mormons também nós não temos. Adventistas tem, mas o adventista é um pouco mais desafiador porque ele não pode tirar serviço aos sábados, então alguns adventistas mais raiz optam por não servir as Forças Armadas. Alguns outros adventistas servem e trabalham bem com essa questão do sábado. Mas evangélicos e católicos dão mais de 90% do efetivo militar, por isso que nós só temos capelães para essas duas religiões. Bom, obviamente vocês não vão conseguir enxergar aí, mas a lei que fundamenta a capelania militar é a Lei 6923 de 1981, tá? Na tela, provavelmente vocês não estão conseguindo enxergar, mas eu vou ler aqui bem rapidamente só alguns pedacinhos para você entender o que essa lei fala. No artigo 1º, o serviço de assistência religiosa das Forças Armadas será regido pela presente lei. Então, tudo que nós capelães fazemos tem que estar embasado nesta lei, tá? O serviço de assistência religiosa tem por finalidade prestar assistência religiosa aos militares, dentro das organizações e às suas famílias, tá? Bem como atender os encargos relacionados às atividades de educação moral. Então, nós capelães também pregamos e ensinamos sobre valores morais, tá? O serviço de assistência religiosa funcionará em tempos de paz ou em tempo de guerra. O serviço de assistência religiosa é constituído por capelães militares, sacerdotes, pastores ou padres, ou seja, isso também está aqui na lei federal. Dando um pulo lá para aquela parte finalzinha lá do documento, está escrito lá, por exemplo, o quantitativo de capelães que se pode ter em cada força armada. Eu não coloquei a lei inteira aqui para a gente ganhar tempo, coloquei só um pedacinho, um print logo do início da lei. Por exemplo, na Marinha nós só podemos ter um capitão de mar e guerra, que é equivalente a coronel, só podemos ter 3 capitães de fragata, que é equivalente a tenente-coronel, 5 capitães de corveta, equivalente a major, capitães apenas 8 e segundo e primeiro tenente 13.
No Exército é onde tem um efetivo maior e na Aeronáutica eu sei de cabeça, nós só podemos ter 20 tenentes, 12 capitães, 8 majores, 4 tenentes-coronéis e um coronel full, que a gente chama de coronel full, que é o chefe. Ou seja, resumindo a história, para atender, no caso da aeronáutica, toda a aeronáutica no Brasil, que são cerca de 70 a 80 mil militares, apenas 45 capelães. E desses 45, entre padres e pastores. Hoje nós temos 16 pastores capelães e cerca de 27 capelães padres, tá? Então é um desafio muito grande para cada capelão, porque eu, por exemplo, eu sou o único pastor em toda a região da Amazônia Oriental. Então eu estou aqui em Belém, cuido da região do Pará, mas nós não temos, por exemplo, capelão no Maranhão, não temos capelão no Amapá. Então, em necessidades, eu também posso ser deslocado para ajudar e prestar assistência religiosa nesses estados também. Então, o número de capelães é muito pequeno para a quantidade imensa de trabalho que se tem que fazer. Por isso o capelão vai formando lideranças para poder apoiar e ajudar. Aqui em Belém eu tenho formado pessoas voluntários, obviamente todos voluntários, para trabalhar como civis, capelães voluntários, para me ajudar nos exercícios, nas atividades aqui militares. Vamos lá. Fundamentação legal da capelania militar ainda, né? No artigo 18 dessa lei que eu tenho falado lá, 6923, de 1981, no artigo 18 diz o seguinte: para ingresso no quadro de capelães militares é a condição ser brasileiro nato, ou seja, não pode ser naturalizado. Todo oficial das Forças Armadas não pode ser um estrangeiro que foi naturalizado no Brasil. Não pode. Tem que ser nascido no Brasil, brasileiro nato. Sargentos já podem ser naturalizados. Ser voluntário, obviamente. Ter entre 30 e 40 anos de idade. Eu me formei bacharel em teologia com 24 anos de idade, mas tive que aguardar até os 30 para fazer a prova pela primeira vez e passei na 7ª tentativa. Muita vontade de ser capelão, né? Ter formação teológica regular de nível universitário reconhecido pela autoridade eclesiástica da sua religião. Possuir pelo menos 3 anos de atividades pastorais, ou seja, não pode ser alguém com pouca experiência, tem que ter bastante experiência. Eu já entrei no meu primeiro dia de capelania já fazendo o funeral do capelão anterior. Então, se eu fosse um pastor recém-formado, eu teria dificuldades. Eu, quando entrei na capelania, eu já tinha, se não me falha a memória, 8 ou 9 anos como pastor. Hoje eu tenho 15 anos de ministério pastoral. Então, a pessoa tem que ter uma experiência para ser capelão, senão ela vai dificultar muito o trabalho. Tem que ter o consentimento da autoridade eclesiástica, ou seja, você não pode fazer uma prova escondido do seu pastor-chefe. Então, por exemplo, digamos que você seja da Igreja Assembleia de Deus. Você vai fazer a prova, você quer ser um capelão, o pastor dirigente daquela localidade, daquele distrito, daquela região, ele tem que dar autorização. E se você passar, é ele que vai fazer as cartas de recomendação que também são necessárias. Ser julgada apto em inspeção de saúde e receber um conceito favorável de pelo menos 2 oficiais superiores. Oficiais superiores é de major para cima, tá? Os candidatos que satisfizerem as condições do artigo anterior vão ser submetidos a um estágio de instrução e adaptação que pode durar até 10 meses. O da aeronáutica dura 4 meses e um pouquinho, o da marinha e do exército duram 10 meses mesmo. Durante o qual eles vão ser equiparados a aspirante oficial ou guarda-marinha, que é a mesma coisa, e vão fazer jus somente à remuneração correspondente. Então, eu até coloquei a foto aí da minha formatura. Quando eu fiz o curso, eu era aspirante oficial. Quando me formei, eu era 2º tenente. Hoje eu sou 1º tenente e, se eu viver até ano que vem, capitão ano que vem, permitindo Deus. E, se Deus permitir, a gente se aposenta também como coronel. Em falar em coronel, posto de graduações, só para vocês entenderem como é que funciona. O capelão, quando ele entra como aspirante, que é uma patente antes de 2º tenente, tá? Aqui são as patentes do Exército, mas só para vocês saberem. Então, um capelão ele vai ser promovido a 2º tenente, depois 1º tenente, depois capitão, depois a major, depois a tenente-coronel e, por último, coronel. Mas coronel só pode ter um capelão, que é o chefe. O chefe de cada assistência religiosa, de cada força armada, é um coronel. Atualmente, na aeronáutica, nós temos um coronel padre, que é o chefe do serviço religioso. Na Marinha também é padre e no Exército também é padre, ok? Nós queremos que daqui a alguns anos essa situação também pode mudar e termos um pastor como chefe do serviço de assistência religiosa, ok?
Lá em cima vocês estão vendo os generais, né? Capelão não pode ser general, ok? A carreira de capelão ela acaba como coronel. Os generais são aqueles apenas que fizeram outros tipos de especialidades, né? Infantaria, enfim, e diversas outras. Mas capelão não chega até general. No Brasil, nos Estados Unidos, nós temos capelania que chega até o generalato. Aí na foto tem duas pessoas, dois militares, um é o nosso vice-presidente, Hamilton Mourão, general de 4 estrelas, e abaixo é a primeira mulher a comandar uma organização militar do Exército. Gente, falando ainda de capelania na aeronáutica, nós temos esse documento que rege o serviço. Então, tudo que o capelão for fazer, ele não pode fazer da cabeça dele, não, ele tem que fazer o que está escrito, tá? Então, esse é o documento, norma do Sistema de Assistência Religiosa da Aeronáutica, NCSA 1651. Nós militares adoramos essa coisa de números, né? Essas siglas. E eu coloquei aqui apenas algumas coisinhas que faz parte do serviço de capelania militar para você conhecer. Então, propor, coordenar e executar atividades de assistência espiritual, religiosa e moral dos militares, civis e dos dependentes. Ou seja, o capelão ele não pode esperar que seja alguém peça para ele fazer algo. Não, não pode. O capelão ele precisa ele mesmo propor as atividades que devem ser feitas. O capelão também precisa manter frequentes contatos com os setores das organizações para tomar conhecimento dos problemas que existem. Então o capelão ele tem que estar ligado em todas as situações de problemas que acontecem para ele poder atuar. Tá? Letra C é participar também das reuniões de comando que envolvam ordem moral, social e religiosa. Então eles têm que estar por dentro de tudo que está acontecendo e o comandante pode chamá-lo para ajudá-lo nas reuniões de comando. Desenvolver nas vilas militares atividades religiosas, visitar as famílias, reflexão de grupos, missas e cultos, enfim. Então o capelão também faz visitas, tá? Letra I, solicitar a inclusão de atividade de assistência religiosa na formação dos recrutas. Então isso aí é algo que eu amo fazer. Toda turma de recruta, eu tô lá no meio deles lá, prestando assistência, fazendo culto, correndo com eles na selva, tiver que fazer flexão, tudo que recruta faz, eu tô lá junto com eles, porque eu creio que esse é um momento excelente para se pregar a palavra de Deus. Promover atividades também no âmbito social, cultural e humanitária, tá? Então não é só a parte, digamos assim, religiosa, ele pode fazer atividades culturais e sociais. Cooperar com as atividades de assistência social, mas não pode assumir. O capelão não pode tomar a frente, por exemplo, de uma sessão de assistência religiosa num quartel, não pode. Isso é função do assistente social. Agora, no nosso caso, na capela, a gente faz inúmeras, dezenas de atividades sociais, mas aí é uma atividade social vinculada à capela. Atividades, né, sociais desenvolvidas pela aeronáutica como um todo, aí vai ser o grupo de assistência social, os assistentes sociais que estarão à frente, mas o capelão, obviamente, vai poder atuar e trabalhar junto. E também a nossa função, celebrar impreterivelmente missas ou cultos dominicais, bem como as semanais nas capelas ou nos locais destinados para tal. Existem muitos lugares que não tem capelas, né? As capelas militares são poucas as capelas, né? Então tem alguns capelães que fazem cultos, por exemplo, em clubes, em vilas militares. No nosso caso aqui em Belém a gente tem uma capela assim. Nós precisamos também dar atenção às crianças e jovens nas vilas residenciais, promovendo atividades recreativas, esportivas, então faz parte do nosso papel também. Promover encontro de alunos católicos e protestantes nas escolas militares, visitar os que estão detidos, presos ou enfermos. Então observe que a capelania militar, ela não é, digamos assim, só militar, ela engloba várias outras capelanias. Por exemplo, eu faço capelania militar, capelania escolar, capelania social, capelania fúnebre, capelania prisional, capelania pós-desastres, capelania institucional. Tudo isso está englobado dentro da capelania militar, que de uma certa forma é a capelania mais completa. Completa no sentido de fazer tudo ao mesmo tempo. Por exemplo, um capelão, vamos lá, um capelão empresarial, tá? Ele vai trabalhar somente na empresa e acabou. Já um capelão militar ele vai trabalhar em todas essas áreas, tá bom? No caso aqui, promover catequese, uma nomenclatura mais usada pelos católicos, para adultos, no nosso caso aqui, retiros, cursos bíblicos, enfim, tudo isso faz parte do nosso trabalho.
Aqui nós temos algumas imagens, né, só para vocês terem, quem não conhece muito o trabalho de capelania. É uma foto de eu lá com os, nesse aqui não era com os recrutas, era com os soldados e cabos, fazendo culto com eles. Na foto de baixo, estou lá com os alunos da escola Rego Barros, fazendo um culto semanal. Antes da pandemia, fazemos um culto semanal todas as terças lá com eles, perdão, todas as quintas. E aqui é uma atividade social realizada em conjunto com a Sociedade Bíblica do Brasil, tá? Aqui é uma outra, mais uma foto que mostra também da parte social. Essa foto aqui estou eu e meu pai, que também está assistindo aqui, estávamos junto com a equipe da capela fazendo uma entrega de cestas básicas em comunidades ribeirinhas. Na outra foto, nós batizando um recruta, ok? E aqui ministrando a palavra, o que fazemos praticamente diariamente aqui na região de Belém. Bom, você quer saber mais sobre capelania militar? O referencial é a ACEMEB. A ACEMEB significa Aliança Evangélica Pró Capelania Militar e de Segurança Pública do Brasil. Então, você quer conhecer mais sobre o serviço de capelania militar, entre nesse site www.acemeb.org.br. E até para minha surpresa ontem, eu acessando o site, vi que eles publicaram uma ação social da nossa capelania aqui em Belém. Então tem algumas fotos e algumas informações lá. Então vai ficar aí para você acessar depois esse site, acemeb.org.br. Tranquilo? Podemos avançar para outra capelania?